Olá meus irmãos, bom dia. A nossa aula da EBD está retornando. Mais uma vez temos que fazer essa aula online devido aos acontecimentos atuais, devido à pandemia, devido a todas essas provações que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Mas estamos aqui unidos pela fé, unidos pela irmandade e pela possibilidade, diante de qualquer provação, estarmos aprendendo mais do Senhor. Então, você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Você que gosta de ouvir sobre a Bíblia, que gosta de ler sobre a Bíblia, essa aula é para você. Em especial, a nossa sala tem como nome Entendes o que Lês. É uma sala que trata a respeito do conhecimento e da interpretação da Bíblia através da hermenêutica. Nós estudamos para compreender melhor o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, lê de forma mecânica, ou então simplesmente porque acha que é cristão e tem que ler. Mas o objetivo não é só ler a Bíblia, é entender a mensagem que Cristo está passando para nós e praticar a sua palavra. Então, nesse momento, nós temos como subtema da nossa sala, Entendes o que Lês? O subtema é Aprendendo a Interpretar Versículos Corretamente. Essa aula de hoje é uma aula introdutória, onde nós iremos demonstrar alguns passos para que os cristãos, os nossos irmãos, e amigos que têm a dificuldade de entender certas palavras, de entender certos conceitos que algumas frases ou palavras que estão dentro dos versículos da Bíblia têm para nós, por alguns motivos. Primeiro é que a Bíblia não foi escrita em nosso idioma, ela foi escrita no idioma grego, no idioma hebraico, aramaico. Então, algumas palavras não têm tradução na nossa língua. Isso gera uma certa dificuldade em alguns irmãos em compreender o que está dizendo ali naquele versículo. Mas nós vamos traduzir não somente observando a questão idiomática, a questão da linguística, mas observando o que é que o Espírito Santo tem para nós. Tranquilo? Então vamos começar. Interpretando a Bíblia corretamente. O primeiro ponto, a gente tem que observar que o que nós estamos fazendo é um estudo teológico. A palavra teologia significa estudo sobre Deus. Então, qualquer versículo que nós iremos tratar aqui, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser teologicamente com base nos ensinamentos de Deus, porque ele é o autor dos versículos, é o autor da Bíblia. Então, a teologia é importante para que nós possamos entender sobre Deus. Se você quer ler a Bíblia, mas não quer entender nada sobre Deus, então você não precisa ler a Bíblia, porque na Bíblia está escrito sobre Deus. Então, primeiramente, nós precisamos entender sobre este ser maravilhoso, onipotente, onipresente, que trouxe mensagem para nós. O termo teologia é a junção das duas palavras, como eu já falei, theos, do grego, e logos, que é o discurso, o estudo. Então, estudo sobre Deus. Ele foi usado pelos filósofos para designar o discurso entre as pessoas, ou a discussão para compreender quem é este ser superior. Então, a grosso modo, é o esforço do ser humano em entender sobre a revelação de Deus. Quando nós estudamos os versículos, nós procuramos entender o que Deus quer revelar para nós. Quando ele escreveu na sua palavra, ele escreveu trazendo uma revelação para o seu povo. A Bíblia é a carta de Deus para o seu povo. Dentro da teologia nós temos diversas áreas, diversos ramos que nos ajudam a tratar sobre assuntos específicos, como por exemplo, escatologia, homilética, pneumatologia, cristologia, hermenêutica e entre outros, que nós vamos discutir em aulas posteriores. Nós vamos estudar hoje a questão da hermenêutica, que deriva do grego hermenêuticos, que significa a arte de interpretar os livros sagrados. E
interpretar também os versículos. Quantas vezes você se pegou no culto dizendo: olha, o culto hoje foi uma bênção, mas eu não entendi aquela palavra que o pastor falou, eu não entendi aquele trecho da Bíblia, eu não entendi o assunto, ou esse culto não conseguiu me tocar. Primeiro, porque o seu espírito estava fechado. Segundo, porque falta uma compreensão espiritual sobre o conhecimento das palavras, o conhecimento dos versículos. Então, com base na hermenêutica, a gente consegue distinguir duas coisas: o texto, que é o que está escrito, e o contexto, que é a situação da qual o texto fala. De modo geral, nós podemos entender que a hermenêutica é uma teoria da interpretação de sinais e símbolos, falando sobre uma cultura, interpretando as leis, a ciência e até mesmo a arte. A ciência, porque tem regras definidas. Deus criou tudo que existe, inclusive a ciência. A arte, porque na hora de aplicar essas regras, nós precisamos interpretá-las de forma criativa, de forma espiritual. Então, tudo que é artístico é divino e é espiritual. Não há espaço para a criatividade humana, porque a Bíblia ela não pode ser vista com os olhos humanos, ela tem que ser vista com olhos espirituais, porque tudo dela está fundamentado em uma doutrina divina do Criador, aquele ao qual revelou para nós. A palavra Bíblia, ela é do grego, biblos, significa vários livros, coleção de livros. Como esses livros foram escritos em outras línguas, vai gerar um pouco de dificuldade para que nós interpretemos. Cerca de 40 personagens se envolveram no registro e compilação dos 66 livros que conhecemos hoje na Bíblia. Os escritores foram pessoas de várias épocas diferentes e condições diferentes, e pertenciam às mais variadas camadas sociais e culturais. Entre eles nós temos escritores, camponeses, reis, vaqueiros, pescadores, cobradores de impostos, médicos, judeus e até gentios, né? Alguns exemplos Moisés, um legislador, Josué, general, profetas, Samuel, reis, Davi, Salomão, músico, Asaf, boiadeiro, Amós, estadista, Daniel, sacerdote, Esdras, coletor de impostos, Mateus, médico, Lucas, Paulo foi um erudito, e pescadores como Pedro e João. São aproximadamente 50 gerações de homens entre os escritores, de boa reputação e mente brilhante, lembrando que esses homens foram escolhidos e receberam a revelação, inspirados por Deus. Eles escreveram, mas não são os autores. O autor da Bíblia é Deus. Eles foram instrumentos utilizados. Os tipos de escritas que nós podemos encontrar na Bíblia. Cada escritor manifestou o seu próprio jeito de escrever? Não. Aproximadamente, a Bíblia possui 10 estilos literários, inspirados por Deus. Vamos citar alguns aqui. Poéticos, Jó, Salmos e Provérbios, em forma de poesia, Parábolas, são os evangelhos, Alegorias, lá em Gálatas. Metáforas, que são comparações, em Gênesis, Êxodo e Coríntios. Figuras poéticas em Jó. Sátira em Mateus. A sátira é uma espécie também de comparação, só que fazendo alguma alusão a um ponto, digamos assim, fazendo uma comparação um tanto cômica, de algumas situações. E figuras de linguagens em geral, que a gente encontra em Salmos. Salmos é muito rico em figuras de linguagem. Então observe que é uma camada muito grande, linguística aqui, de várias situações que às vezes podem nos dificultar mais do que ajudar nas interpretações da Bíblia. Se você pegar um versículo onde diz assim: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne viverá eternamente, aqui eu não posso dizer que é um pão, comer um pedaço de pão, ou que vai arrancar um pedaço de Cristo e você tem um pão ali para comer. Isso é uma figura de linguagem, é uma alegoria, é uma espécie de comparação.
Então a gente procura entender que Cristo usava a linguagem das pessoas de forma mais simples para atingir o coração, tá? Qual a melhor forma de você se comunicar com alguém que é diferente de você, que tem uma cultura, talvez não teve a oportunidade de estudar? Então como é que eu vou evangelizar uma pessoa que ficaria difícil entender se eu fosse falar numa linguagem erudita, uma linguagem universitária? Então eu tenho que falar na linguagem dele. Então se ele é ferreiro, eu vou falar sobre ferro. Se ele é agricultor, falar sobre lavoura. Se ele é pescador, falar sobre pesca. Então essa foi a forma de evangelizar e de tocar o coração de cada pessoa que Deus encontrou. Então a Bíblia tem toda essa questão que envolve as figuras de linguagem. E partindo daí a gente aprende melhor a estudar os versículos, né, e entender o que cada um está dizendo. O Salmo 119 ele foi compilado por Esdras, contém 8 palavras-chave que definem a palavra Deus e que nos ajuda a compreender melhor a verdadeira ótica de como devemos interpretar a Bíblia. As palavras são lei, palavra, estatuto, rema, juízo, testemunho e mandamento. Então, as palavras listadas acima são 8 formas de ver um único evento. O Salmo 119 é um poema, né, no Antigo Testamento, e foi escrito em forma de poema. Por isso eu gostaria de encorajar você simplesmente a não somente ler, mas meditar e estudar o Salmo 119, para que fique bem claro essa questão sobre o que é poesia. No Salmo 19, versículo 34, diz o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e cumprirei. A expressão dá-me entendimento nos mostra que o estudante da palavra não deve apenas ler, mas também pedir e desejar o entendimento das Escrituras. Quando você se dispuser a estudar a Bíblia um versículo, 2 coisas básicas devem acontecer. Primeiro, oração. Segundo, peça orientação ao Espírito Santo para que você leia este versículo não com a mente humana, não da sua maneira, mas da maneira como está escrito lá pelo autor, que é Deus. Então, você precisa pedir entendimento, né? A pessoa que lê a Bíblia como um livro, como se fosse uma literatura qualquer, como se fosse um romance ou um manual de estudo, ele jamais vai entender. Ele vai dizer: olha, a Bíblia ela é confusa, ela não me dá assim um norte, eu não consigo entender porque a linguagem é oculta, é confusa, né? Mas a leitura correta da Bíblia é aquela em que você tem que observar o que está por trás do versículo. O que é que está sendo dito ali por trás, né? Quando diz, guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei, a palavra lei aqui não é que você vai se tornar um legalista, mas vamos trocar a lei por mandamentos. Guardarei os teus mandamentos, guardarei as tuas orientações, guardarei os teus ensinamentos. Então observe que a palavra lei aqui, ela tem vários contextos, vários significados. Se eu colocar a palavra lei simples e pura, como está no dicionário, então são regras a cumprir, né? E que não tem explicação. Se é lei, cumpra-se, não questione. Mas o objetivo de Deus dar uma lei para nós é como um pai orientando um filho. Então, Deus dá a lei para orientar seus filhos. Deus dá uma orientação para os seus filhos. Deus dá um ensinamento para os seus filhos. Então você troca essa palavra lei por ensinamentos e aí você tem a situação correta do versículo. A interpretação correta das Escrituras produz em nós um caráter de Cristo. Somente assim podemos ser verdadeiramente transformados. Veja o que é que diz lá em Romanos 10, 17. Aí eu paro um pouquinho e vou lá para Romanos 10, 17. Abra a sua Bíblia e vamos ler junto o versículo vamos ler o capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Pronto? Abriu sua Bíblia?
Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá? Então, Romanos 10:17 diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou seja, a palavra de Deus. Então, nesse caso, nós precisamos ler como se estivéssemos conversando com Deus, conversando com Cristo. Tá certo? Nas próximas aulas, no caso, no próximo domingo, nós vamos ter exercícios de como interpretar cada versículo. Então, nós vamos fazer juntos a interpretação, né? Eu vou mandar pelo WhatsApp, ou deixar disponível aqui no YouTube o PDF com o nosso exercício de interpretação de versículos, da maneira certa e da maneira errada de interpretar, e nós iremos fazer juntos. Então você vai ou baixar no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet ou computador, ou se desejar imprimir, e vai fazer comigo este exercício. Então, que Deus possa nos abençoar e clarear melhor a nossa mente sobre a forma de interpretar melhor cada versículo da Bíblia. Até a próxima aula.